Eu sou a Bianca Talaia, professora do Nursery. E eu sou a Natália Morante, também professora do Nursery. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto maravilhoso, que eu amo de paixão, que é a importância da brincadeira na educação infantil. Né? Eu sou uma ferrenha defensora da educação infantil e da importância que essa fase tem no desenvolvimento de um ser humano. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês a respeito do porquê que é tão importante brincar com as crianças. Né? Nós pensamos em algumas dicas de jogos para vocês. Dia das Crianças tá chegando, não sei se o vídeo vai sair antes ou depois do Dia das Crianças, mas Natal tá chegando, né? Em algum momento essas dicas vão ser importantes, ou às vezes só porque é um Mas jogo é sempre mesmo. válido, né? Eu acho que qualquer coisa que você propõe para uma criança é válido para o desenvolvimento dela, seja um jogo ou uma brincadeira, e acho que é isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, a educação infantil, ela é um espaço muito único, né? Não só a educação infantil, mas a infância, ele é um espaço único na vida de um ser humano. Eu sempre brinco com as famílias quando eu vou conversar com eles, né? Muitas vezes as famílias vêm até nós angustiadas. Meu filho não consegue escrever um nome, meu filho não identifica um número, meu filho não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E eu falo assim, calma. Ele vai ter a vida inteira para aprender a escrever o nome, vai ter a vida inteira para aprender os números, vai ter a vida inteira para aprender isso. Ela só vai ter esse pequeno período do né? Não, na verdade, até o nascimento dela. Até os 6 anos para viver a primeira infância, né? Um momento tão marcante, com tantas oportunidades, tantas janelas de desenvolvimento fundamentais para viver e ser criança, né? Então, depois a gente vai pensar nos mais velhos, as crianças de 6, 7, 10 anos. Eles também precisam brincar, né? Então, a brincadeira, ela precisa fazer parte da infância. Ela é um direito adquirido das crianças. Se você for olhar a BNCC, tá lá, né? Que a brincadeira, ela é um direito da infância. E cabe a nós, como famílias, como professores, como escola, como comunidade mesmo, prover esses momentos de brincadeira para as crianças e principalmente que sejam momentos significativos. Porque uma coisa eu estou presente com você, eu estou brincando com você ali de verdade. Mas eu não estou interagindo efetivamente, né? Eu só tô ali, e eles percebem isso. Né? Então, e é muito diferente eu dar um celular na sua mão e falar, brinca aí, né? Porque eu tô ocupada, eu tenho outra coisa pra fazer. Ou como a Nath falou, eu só tô ali de corpo presente. Eles percebem. As crianças são muito inteligentes. Às vezes nós, como adultos, subestimamos as crianças, mas eles são maravilhosos pra perceber o que tá acontecendo ao redor deles. Né? Então, às vezes, até antes da gente perceber algum problema, as crianças já perceberam. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês, vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? Dessa importância da brincadeira e o que ela faz, o que ela traz de benefício. Eu até brinquei com a Nath, né? Quando nós estávamos conversando a respeito do que nós traríamos para vocês, que acho que uma das primeiras coisas que a gente escuta quando nós trazemos que somos professores de educação infantil é número 1, assim. Então você passa o dia inteiro brincando de massinha? Você passa o dia inteiro brincando de canetinha? Sim. Olha que legal. E faz muito bem pro desenvolvimento deles. Exato, mas não é porque a gente acha divertido. Exato. Né? Existe um propósito. Então, assim, se você tá desesperado porque seu filho não consegue segurar o lápis direito e escrever o nome, será que essa criança brincou de massinha? Né? Porque até se você for procurar na internet, hoje em dia é muito fácil de achar, tem uma radiografia, eu adoro essa imagem, né? A radiografia das mãos, né? Do desenvolvimento deles. E mostra o quanto que os ossinhos da mão das crianças, quando eles nascem, quando eles são pequenininhos, ainda não tá nem um pouco perto do que vai se tornar mais pra frente. E pra estimular esses ossinhos, pra estimular a força que a criança precisa ter, pra estimular a forma que ela vai fazer esses traçados, ele precisa modelar, ele precisa brincar. Então, tudo, às vezes, nós temos essa nós não enquanto pedagogas, mas muitas vezes as pessoas têm essa visão de que, poxa, educação infantil é só brincadeira, então não é tão importante. Quando é justamente muito pelo contrário. É a fase em que a brincadeira é mais importante do que nunca, ela é fundamental. E eu acho também que é uma coisa que vai te ensinar a ser um adulto lá pra frente, né? É uma prática para você se tornar um adulto, porque ao brincar você consegue trazer muitas características do seu dia a dia. Então é no brincar que a gente percebe o quanto que a criança está aprendendo. Então às vezes a criança brinca de ser o professor, então a gente consegue ver da forma como que ela tá interagindo, se ela tá entendendo as brincadeiras às vezes com o calendário. A gente percebe, às vezes, nas brincadeiras de comidinha, de mercado, que eles começam a perceber essa relação do número, da linguagem, e que, às vezes, se você sentar com ele e falar, ok, me fala qual que é o number one, me fala qual que é a letra A, me fala isso e aquilo, e ela não vai saber dizer, mas numa brincadeira, nessas coisas mais livres, ela vai saber me dar e ela vai falar com mais propriedade.
enquanto professores, né, da primeira infância, a brincadeira, ela é acho que ela é a melhor ferramenta de avaliação pedagógica que nós temos, né? Porque exatamente como a Nath falou. Muitas vezes nós temos crianças que dentro de sala de aula, eles não falam, ou eles não participam. Às vezes a criança realmente ela não consegue falar frente aos outros, porque ela tem vergonha, ela ainda não tem vocabulário. Então ela não participa. Então você vai fazer uma atividade 1 a 1, ela não consegue te responder. Só que aí você vai no parque, vai brincar de esconde-esconde, e você escuta essa criança contando. Às vezes, ela não te trouxe nenhum retorno sobre o nome da comida que vocês estão aprendendo. Mas na hora que ela vai brincar de cozinha, vai brincar de panelinha com os amigos, a gente escuta ela falando: ah, você quer carrot? Você quer agora soup? Então, é a melhor ferramenta pedagógica que o professor tem realmente para avaliar as crianças, né? E por isso que a gente fica tanto tempo sentado no chão brincando com eles, né? Então vamos brincar de cabeleireiro. A gente trabalha diversas habilidades com as brincadeiras. Então quais que são esses ganhos que as crianças vão ter? Parte social é uma delas. O social, resolução de conflito também, porque às vezes a gente fazendo uma brincadeira, um teatro, eles conseguem nos trazer diversas formas de resolver esse momento, né, do conflito. Até parte de negociação de brinquedos mesmo, né? Então, eu quero muito esse brinquedo. Eu não posso te bater porque eu quero esse brinquedo. Eu não posso puxar da sua mão porque eu quero esse brinquedo. Né? Então, é uma das formas em que nós ajudamos as crianças na parte de resolução de conflitos mesmo. Então, poxa, você brinca um pouquinho, eu brinco um pouquinho. As crianças ficam mais velhas, você vai brincar 5 minutos, então olha lá no relógio da sala. Quando o ponteiro grandão chegar no 5, vai ser sua vez. Né? Então, a gente vai trazendo de outras formas para entender que a nossa brincadeira pode ser mais gostosa se a gente brincar junto. E é exatamente essa relação que a gente traz na temática, né, da escola. Às vezes a gente vai trabalhar alguma coisa de relação de math ou de language, mas a gente tem uma temática. Então a gente fala de comida, a gente fala de bichinhos. E pode ser a mesma atividade, jogo da memória ou pega-pega, mas a gente traz essa temática para dentro da sala para tornar mais interessante, para que eles consigam trazer o faz de conta, né, para a forma formal do ensino. Então, às vezes, só no brincar, no correr, as pessoas olham e falam: nossa, meu filho tá só correndo, meu filho tá só pulando. E às vezes você olha, você tem uma brincadeira, ele tem que pular no number no chão, e aí ele tem que fazer esse reconhecimento. Então tudo envolve o desenvolvimento da criança, desde do cérebro, né, até o formal, né, e também do corporal. E às vezes, por exemplo, com as crianças menores principalmente, nós damos alguns objetos, algumas coisas para eles explorarem que parece uma coisa muito abstrata. Por que meu filho tá com a mão dentro de uma bacia de sabão? Por que ele tá apertando aquelas bolinhas de gel? Por que tá brincando com um monte de palha? Porque essas texturas são diferentes, né? A criança não conhece aquilo, então ele vai explorar, ele vai fazer esse movimento de apertar, ele vai entender que ele tem sensações diferentes. Poxa, essa bolinha tá o quê? Gelada. Essa bolinha tá o quê? Gosmenta. Essa palha está áspera. São sentidos diferentes que a criança vai explorando ali. E é uma coisa que a gente também explica muito para as famílias, essa questão de que, para eu conseguir lá na frente escrever, desenvolver minhas habilidades matemáticas, as minhas habilidades de escrita mesmo, né, de leitura, eu preciso explorar. Então, para chegar no pequenininho, eu começo pelo grande nesse caso. Então, a criança, para conseguir segurar um lápis, ela precisa correr, ela precisa rolar, ela precisa pular, ela precisa explorar o corpo dela das mais variadas formas, para justamente lá na frente, né, não só lá na frente colher os frutos, mas ir se desenvolvendo de uma forma integral. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos, mas a gente já sabe que tem estudos comprovando de que a relação do corpo e a mente tem tudo a ver e que ajuda a criança a se desenvolver mais. Então, além disso, né, a gente também sabe que as emoções estão muito ligadas com a afetividade, com a forma como a gente interage com as crianças, como eles aprendem. A neurociência já provou isso, né? Então, já é sabido que as emoções, elas têm um papel fundamental na aprendizagem, né? E fora a parte das relações humanas, etc. Mas já se mostra, né? Já se prova que o aprendizado, ele é mais significativo quando você tem uma conexão com o seu professor, com os seus pares, e quando você tem emoções positivas ali, né? Então, é muito mais marcante se eu falar, sei lá, você lembra quando você estudou sobre os bichos? Não.
Poxa, você lembra aquele dia que a gente brincou de zoológico na escola e tinha um monte de bichinho? Vai ser muito mais significativo. Sim. E vai ter essa maior conexão, né? E tem muito a ver com a relação que você dá pra criança, né? Com o envolvimento que você tem na hora da brincadeira, que foi o que você falou no começo. Se eu não estou envolvido, se eu não estou naquele momento, ela pouco importa. Sim. Então a criança, ok, eu estou brincando, mas eu não tenho com quem me relacionar. Então é importante que nós, como adultos, consigamos conduzir isso com eles. Então por isso que a gente também pensou na relação dos jogos. Porque eu sei que quando a gente é adulto, a gente tem muita dificuldade de entrar no papel da criança. Sim. A gente cresce e esquece como é ser criança. E às vezes até tem casos de famílias que não têm outras crianças para aquela criança brincar. Uma criança que só vai conviver com outras crianças dentro do ambiente escolar. Então, o que eu enquanto família, posso fazer para ir um pouco além? Hoje em dia, né, nós já conseguimos ver vários eventos voltados para as crianças. Então, nesse fim de semana em que o vídeo está sendo gravado, teve o piquenique da Turma da Mônica no Parque Vila Lobos. Sim. E é um espaço maravilhoso em que as crianças puderam brincar e conviver com as famílias e conviver com outras crianças. Hoje a gente já vê uma explosão das casas de brincar mesmo, né? Que Sim. são espaços pensados não para uma parte pedagógica, uma parte como uma escola, mas realmente para ir lá e brincar. E de interação. Exato. Que eu acho que a brincadeira envolve muito isso. Então a gente também tem muitos jogos que a gente pode até mesmo fazer com as crianças de forma muito simples. A gente não precisa deixar coisas da nossa infância morrer, a gente pode resgatar também com eles. Você falando isso até me lembrou uma coisa importante, né? Às vezes a gente acha muito que pra criança eu tenho que dar o brinquedo mais claro, Verdade. o brinquedo mais tecnológico, e não. Né? O que a gente vê muito, às vezes, se você der um monte de folhas, nós saímos com as crianças para coletar folhas no jardim da escola. Foi a maior diversão deles. Eles usaram as folhinhas para cozinhar, eles usaram as folhinhas para desenhar. Eles fizeram braceletes de naturais. Então, assim, não é o valor do brinquedo que vai dar valor à brincadeira. Olha, exato. Mas é verdade. É a importância, a relação e como você tá ali naquele momento que vai trazer significado pra criança, né? Então, como a Nath falou, hoje em dia você quer um jogo, você quer um brinquedo, você não precisa ir lá e comprar, pagar 200, 300, 400 reais no brinquedo. Sim. Se você montar... o que a gente pode fazer? Vamos montar um jogo da velha? Tampinha de garrafa. Pega a tampinha de garrafa, pinta as tampinhas de cores diferentes e brinca. Aquilo vai ser tão gostoso pra criança de você estar ali com ela. Poxa, a gente tá construindo algo que é nosso junto, a gente vai brincar junto, eu posso levar pra brincar com os meus amigos uma coisa que eu fiz com a minha família. Aquilo pra criança vai ter muito mais significado do que um brinquedo. Às vezes um quebra-cabeça que você... eu queria estimular um pouco mais. Faz um quebra-cabeça com a família, coloca os nomes ali no quebra-cabeça para as crianças tentarem procurar. Eu acho que são formas de você trazer a brincadeira pra casa. E essa relação, né, da família, da criança também, do nome, são coisas que eles adoram. Até pra explicar um pouquinho pra vocês a diferença, né? Quando a gente fala brincadeira e quando a gente fala jogo, são coisas diferentes, né? Então a brincadeira, ela não tem fim. Às vezes ela não tem um propósito definido muito claro. Enquanto o jogo tem... Ele tem uma regra bem estabelecida. Isso. Regras sérias não, né? Regras bem estabelecidas. Podem ser regras mais sérias se você tiver uma intenção ali de você ensinar a criança sobre algum limite, mas né? É basicamente essa diferença. Mas é uma diferença. Agora, a brincadeira você faz como faz de conta, coisas bem mais livres e bem espontâneas. É uma brincadeira que às vezes não tem uma limitação. Então a gente pode começar... Pode começar de um Pode jeito, começar no parque, pode terminar na sala, pode ter começado, por exemplo, na hora do jantar e ter terminado na hora de dormir também. Que até é uma das diferenças entre os jogos, né? Como a questão do jogo tem essa característica de ter regras definidas, isso vai ajudar também na parte de resolução, como a gente já falou, da resolução de conflitos, lidar com sentimentos de frustração. Então nós vemos muito crianças que perdem jogos e ficam frustradíssimos, eles não querem mais jogar, eles não querem mais brincar. Fala, nunca mais eu vou jogar isso. Aí às vezes joga pra fora da mesa, jogo. Entra a questão da gente incentivar. Sim. Porque desde pequenininho, as crianças, eles gostam muito que a gente incentiva. Por exemplo, o bebê, ele vai cair muitas vezes até ele conseguir andar. Mas por que ele começa a tentar de novo? Porque tem o incentivo dos pais, da quem tá olhando, que vai falar, você consegue. Então, a interação, a gente vai sempre bater nessa tecla, a interação na brincadeira, no incentivo para a criança é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento dela. E agora até pensando um pouquinho, né, em algumas dicas para as famílias, para vocês, né, do que pode ser feito, né,
Hoje em dia, se você quiser procurar alguma ideia de jogo, alguma ideia de brincadeira, existem vários sites que podem te dar, podem fornecer ideias, né? Então, o Pinterest é um. Então, por exemplo, eu já fiz muitos jogos de tabuleiro em que eu peguei as ideias lá. Então, você quer que seu filho tá com dificuldade em identificar os números, não sabe como que ajudar em casa. Então, joga assim no Pinterest mesmo. Jogos com números. Jogo de tabuleiro com números. Jogo de tabuleiros de do it yourself. Do it yourself. Né? Então, são coisas bem práticas, vão ter várias ideias ali. E geralmente são materiais muito simples de serem encontrados, né? A Nath tem algumas sugestões de jogos também, né? A gente adora jogo de tabuleiro, jogo de carta. Mesmo com as crianças pequenininhas, você consegue fazer brincadeiras com o Uno, que é coisas simples, que tem muita cor, que tem números com eles. Jogo da memória. Jogo da memória. Bingo também, que eles adoram. Aquele quebra-gelo, né? Que tem o pinguinzinho, que tem que martelar o gelo. Aquilo ali é sucesso garantido. Então, assim, são coisas que a gente pode trazer. Aquela brincadeira do taco-gato também, que você vai dando as cartinhas. Tem a versão dos adultos e tem a versão infantil agora, para 3, 4 anos. Muitos jogos que são para adultos, como taco, gato, cabra, queijo, pizza, é divertido, esse é o desafio do jogo, né? Você falar o nome todo. Tem as versões para crianças. Então tem a Detect Colors, que tem a versão normal e a versão para crianças. Então isso é bem legal, né? Acho que cada vez mais nós estamos vendo o público infantil ser lembrado nesses momentos e ser valorizado e ter coisas específicas para ele. E longe da tela também, que é uma coisa que é importante. O brincar, ele tem que ser livre, tem que ser espontâneo e não depende de telas para isso. Muito importante isso, porque cada vez mais nós temos descoberto mesmo, já estão saindo vários estudos, do quanto as telas são prejudiciais na formação das crianças, no aprendizado. A gente fez como desafio na sala de aula mesmo, né? Nós não somos tão interessantes para uma criança quanto uma tela colorida que não para de piscar, não para de falar rápido. Então, quando a criança tem que sentar e ouvir, é muito mais difícil. Mas isso daí já dá tema para um outro. As telas, né, e a relação na aprendizagem. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu, nós esperamos, né, que nós tenhamos conseguido passar um pouquinho para vocês mesmo do porquê que é tão importante a brincadeira na infância, dentro da escola, nas famílias, né? Então, vocês têm um papel fundamental também, né, nessa parte. É importante que não seja só a escola um espaço de brincar. Às vezes 10, 15, 20 minutos que você tenha de brincadeira verdadeira, você ali 100% com seu filho, vai ter um ganho emocional, um ganho social tão grande que a gente não consegue nem valorar o tanto que vai ser importante para aquela criança, né? O tanto que vai ser benéfico. Sim, pode ser brincadeira de faz de conta, pode ser um jogo, pode ser uma música, às vezes, que você toca no final do dia, seja para acalmar, seja para agitar um pouquinho. Isso tudo faz parte para o desenvolvimento, faz parte para a criança crescer de uma forma saudável. E para que ela tenha relações saudáveis mais para frente também. Então, não se preocupem, assim, a criança vai crescer bem, vai crescer feliz, se ela estiver no ambiente propício para ela. Se nós deixarmos elas serem crianças, né? Exato. Isso é importante, deixe as crianças serem crianças. Né? E é isso, a gente queria agradecer o tempo de vocês por terem parado e ouvir um pouquinho, né, a respeito desse tema tão gostoso de falar. A gente poderia falar muito mais. Sim. Né? Mas é isso, muito obrigada. Obrigada, gente.